Todo mundo ligado. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que é cobrado em muitos vestibulares, que é a divisão celular. Só que para a gente saber da divisão celular, nós temos que primeiro delimitar o ciclo de uma célula. O ciclo de uma célula ele é dividido em duas grandes etapas. Uma é a intérfase. Essa intérfase ela é a porção do ciclo celular onde a célula não está se dividindo, mas ela está se preparando para dividir. Então, toda a síntese proteica, a duplicação do material genético acontece nessa etapa. E essa etapa ela é subdividida em 3 subetapas. A etapa G1, a etapa S e a etapa G2, que nós podemos visualizar aqui no desenho. Nós temos a etapa G1, a etapa S e a etapa G2. Dessas 3, para nós, em termos de divisão celular, o que importa é a fase S, que é onde esse S significa síntese, vem do inglês síntesis, e que indica a etapa da célula onde ocorre a duplicação do material genético. Esse fase G, ele tem como origem, esse G, da palavra americana gap, que significa intervalo. Então, a fase G1 é o intervalo que antecede a fase S, e a fase G2 é a etapa que sucede a fase S. Então, nessa intérfase, tem que ficar bem claro que a célula não está inativa, e pelo contrário, ela está muito ativa. Ela está se preparando para dividir. Aí nós temos, então, que após a intérfase, nós temos a fase da divisão celular. A fase da divisão celular, ela pode ser a mitose ou a meiose. Mas tanto mitose quanto meiose, ela é dividida em fases. E as fases são as seguintes: a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Às vezes os alunos têm muita dificuldade em ficar, professor, como que é as fases mesmo? É prófase, anáfase, metáfase, é prófase, telófase? Não. Você tem um esqueminha que a gente faz. Por exemplo, vamos pensar que uma pessoa, ela namora uma menininha chamada Ana. Tá? Aí a Ana fica falando assim pro namoradinho: você promete que vai me telefonar? Você promete? E o cara fala: prometo, Ana, telefonar. A história é besta, mas vai te ajudar com a frase: prometo, Ana, telefonar. Esse prometo, Ana, telefonar, ele significa o seguinte: pró, quer dizer que a primeira fase vem de pró, fazer. É a primeira fase. Meto, cuidado com a palavra. Não é isso que você está pensando, não. É metáfase. Metáfase. Anáfase é a terceira etapa. Anáfase. E telefonar, nós teremos aqui a telófase. Então nós temos as 4 fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase. O grande problema dos alunos, eles ficam muito preocupados em termos de ficar sabendo, decorando o que acontece em cada uma. Na biologia, nós temos que interpretar, não só texto, mas interpretar palavras. Porque quando a gente interpreta palavras, tudo fica muito mais fácil. Tá? Pró significa início. Meta significa meio. Ana vem do grego e significa separação. E telo significa fim. Na anáfase, que é a fase inicial, nós temos que lembrar de algumas etapas. Tá? Na prófase, a primeira coisa que marca o início dela é a condensação dos cromossomos. Tá? Condensação dos cromossomos. Como os cromossomos estão condensados, não acontece a transcrição de RNA, a transcrição do DNA para a produção de RNA.
consequentemente, o nucleolo desaparece. Outra coisa importante é a formação do fuso acromático e o evento marcante que marca o fim da prófase é a desagregação da carioteca. A desagregação da carioteca. Com o material desagregado, com o material genético todo condensado, esse DNA ele vai para qual etapa? A próxima, que significa meio. Então, esse cromossomo ele vai para o meio da célula, onde ele vai ser capturado pelos microtúbulos da fibra do fuso, através de uma regiãozinha do cromossomo denominada centrômero. Nesse centrômero, nós temos uma estrutura chamada cinetócoro, que é onde vai servir como ganchinho para o microtúbulo. A etapa seguinte é ana. Lembram-se que ana significa separação? Quer dizer que vai acontecer, então, a separação das cromátides irmãs. Vai acontecer a separação das cromátides irmãs, e não dos cromossomos homólogos. Tá? E, por final, se você aprendeu a prófase, o que acontece na telófase é o processo inverso. O cromossomo descondensa, o nucleolo reaparece, a fibra de fuso se desfaz e o nucleolo reaparece. E, por fim, nós temos a citocinese, que é a divisão do citoplasma, né? Que no caso dos animais ela é uma citocinese centrípeta, que pega das bordas para o centro.